na casa do Senhor. Depois de uma semana corrida, cansados, é bom saber que Deus está neste lugar e que nós temos esse privilégio de adorá-lo, de nos refugiar nele. Cheguei aqui cansada, mas eu confesso que eu estou alegre com o Senhor. Depois de um louvor desses, não tem como você não sentir a presença de Deus. Mas enquanto nós estamos de pé, eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia no texto que nós vamos estar estudando nesta noite, que está no livro de Jeremias. A leitura inicial, o pastor Divino comentou que nenhum de nós sofremos açoites, apanhamos para estar aqui, ninguém estava sentindo dor por causa do Evangelho. Mas eu vou estar falando sobre uma pessoa que estava sentindo dor por causa do Evangelho. E ele se encontra no livro de Jeremias. O profeta Jeremias, a qual leva o seu nome, ele escreveu esse livro. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 20. Um texto bem conhecido, creio que todo mundo já ouviu falar. Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim: o lamento do profeta. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e jamais falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer. E não posso mais. Podeis vos assentar. Uma triste história de amor. O livro de Jeremias é uma triste história de amor. Já se faz algum tempo que eu parei para estudar o livro de Jeremias. Eu preguei uma mensagem há uns poucos semanas atrás no livro de Jeremias e tenho estudado o livro de Jeremias, mas todas as vezes que eu paro para ler o livro de Jeremias, não tem como você ler o livro de Jeremias e não chorar. É uma triste história de amor. Você vai encontrar um Deus amoroso. Você vai encontrar um Deus fazendo de tudo para o seu povo. Chamando o seu povo para Ele. Dizendo para o povo dele, lembrando ele de tudo que ele tinha feito para a sua amada. E a sua amada rejeitando a Deus. A sua amada se prostituindo. A sua amada, sendo a nação de Israel, atrás de outros deuses, atrás de outros ídolos. E Deus sempre dizendo, voltem-se para mim, voltem-se para mim. Não importava o estado que Israel se encontrava, Deus estava declarando o amor dele através de Jeremias. E é muito triste você ver Deus declarando e chamando o povo para um arrependimento, para se voltar para ele, e o povo virando as costas e dizendo, Deus, nós não queremos você. É uma triste história de amor. O livro de Jeremias, ele foi escrito no momento mais triste de Israel. Após o rei Salomão, a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em duas partes. Virou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria e o reino do sul Jerusalém. A tribo do norte, ela havia sido levada cativo. Vários profetas haviam profetizado para aquela tribo, dizendo para ela, se voltam para Deus, porque os assírios estão chegando, e vocês vão ser levados cativos. Mas eles não ouviram, os assírios veio e levaram eles cativos. Agora o livro de Jeremias, ele foi escrito na época que a tribo do sul estava sendo cercada por inimigos. A Babilônia estava crescendo e ela estava para cercar o reino do sul, porque o norte já havia sido levado cativo. E só restava o reino do sul.
Então já havia acontecido no Reino do Norte, Deus havia mandado vários profetas, o povo não se arrependeu. Então agora Deus envia Jeremias e disse: arrependem-vos, está vindo a Babilônia aí, arrependam-vos, e nada de se arrepender. E é um momento muito triste na história de Israel, porque eles foram levados cativos, saíram da sua terra e acabou. Mas o mais triste é que eles jamais acharam que Deus os iria levá-los cativos. Eles pensaram que por causa do templo e daquilo que o templo representava, que Deus jamais ia deixar de estar presente no meio deles. E eles não ouviram a história, não ouviram as profecias de Jeremias. Jeremias, ele nasce no tempo do rei Manassés. Um rei muito mau para Israel. Um rei que não era segundo o coração de Deus. Mas quando Jeremias começa a realmente profetizar, Jeremias começa a profetizar num tempo de 5 reis. As profecias de Jeremias, elas duraram mais ou menos de 42 anos a 50. No tempo em que houve 5 reis em Israel. O primeiro rei, quando Jeremias começa a profetizar, está no capítulo 1, que era o rei Josias. O rei Josias foi um rei bom. Foi um rei temente a Deus. Foi um rei que pegou aqueles ídolos todos, achou a lei do Senhor e se voltou para o Senhor. Pegou aqueles ídolos todos que existiam em Israel e derrubou aqueles ídolos, destruiu aqueles ídolos. Ele fez de tudo para que o povo de Israel se voltasse para Deus. E até houve uma pequena reforma, podia-se dizer, espiritual. Houve um avivamento, podia-se dizer, espiritual. Mas quando o rei Josias morreu, todo mundo voltou para o seu mesmo caminho. Os reis que vieram após o rei Josias, os 4 mais que vieram antes da queda de Jerusalém, antes da Babilônia, os levá-los cativos, foram reis maus. Foram reis que voltaram com aqueles ídolos, com aquela idolatria de volta, e o povo foi embora naquilo. E a primeira coisa que eu paro para ver é que o avivamento que aparentemente tinha vindo com a vida de Josias, era um avivamento falso. Era um avivamento que talvez não penetrou mais distante ou mais profundo do que a sua pele. Não tinha entrado dentro do seu coração. Era um avivamento, podemos dizer, um avivamento cosmético, exterior. Mudaram vestes, quebraram alguns altares, mas aqueles altares nunca saíram dos seus corações. A motivação da mudança deles era uma mudança baseada num homem que era muito carismático, que era um homem bom. E eles foram atrás daquele homem, mas eles nunca conheceram a Deus de verdade. Porque quando a motivação deles, que era falsa, se foi, a mudança deles também se foi. Mudaram talvez os costumes, mas não mudaram caráter. Mudaram exteriores, mas não mudaram intenções dentro dos seus corações. E uma coisa interessante é que nós podemos ver que quando uma mudança ela não é real, quando uma mudança não é verdadeira, a pessoa sempre lembra o caminho de volta. Quando a mudança não foi muito longe, você sempre vai lembrar-se como você vai chegar lá. E o povo de Israel não foi diferente. A mudança que existiu neles, ela não penetrou tão longe que quando o motivador da mudança deles morreu, eles lembraram rápido aonde estavam os deuses falsos. Lembraram de se os levantá-los. E nesta noite, não é diferente. Quando eu parei para ver o livro de Jeremias, muitos podem dizer, mas que pena. Por que Israel se deixou ser levado? Por que eles não ouviram a voz do Senhor? Que pena. Mas nós não podemos pensar que pena. O livro de Jeremias são lições de Deus para as nossas vidas. Porque o nosso Deus não muda. Aquilo que Deus fez com o povo de Israel, Ele continua fazendo conosco. Ele não muda as mesmas atitudes que Ele teve com o povo de Israel, Ele vai ter conosco. Não é porque nós estamos aqui
que isso não vai se repetir. A verdade é, quando eu paro para ver o livro de Jeremias, eu entendo e vejo algumas coisas no livro de Jeremias. Primeiramente, eu vejo que o pecado, ele traz a destruição. O próprio pecado, ele é como uma bomba relógio dentro de nós, e ele vai nos destruindo. Vai destruindo o nosso ser. Vai nos afastando de Deus cada vez para a perdição. E quando nós vemos o livro de Jeremias, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus não estava dizendo para o povo de Israel, voltem-se para mim, porque Deus precisava. É porque Deus os amava, que não queriam que eles fossem destruídos. Não era porque Deus era ruim, que não queria que eles tivessem liberdade. É porque Deus os amava e queria que eles tivessem vida e vida em abundância. A segunda coisa que eu vejo no livro de Jeremias é que o pecado, ele fere o coração de Deus. O pecado praticado, ele nos afasta do Senhor. Ele nos cria uma distância entre Deus e nós somos afastados de Deus, então levando Deus a ficar ferido. Porque a criatura que ele criou, ele não pode relacionar com uma pessoa que está em pecado. Ele não faz, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E aqui nós vemos no livro de Jeremias que o pecado fere ao Senhor. O pecado leva o povo para ser cativo, e Deus, ele se afasta, ele não tem como ter comunhão. Acabou-se o templo, acabou-se a presença aonde Deus se manifestava, porque Deus não podia comprometer a glória dele no meio do pecado. E a terceira coisa que eu vejo no livro de Jeremias é que Deus está sempre de braços abertos. Por mais que Deus usou a boca de Jeremias para falar para o povo, voltem-se para mim. Vocês estão indo atrás de outros deuses. Vocês estão deixando a minha palavra de lado. Vocês esqueceram-se de mim. Deus estava dizendo sempre, voltam-se para mim. Deus não se importava qual o profundo do pecado que eles tinham ido. Deus estava dizendo, se você voltar para mim, eu vou vos aceitar de volta. Então, nosso Deus é Deus de segundas chances, terceiras chances. Para falar a verdade, que enquanto nós estamos na dispensão da graça, o nosso Deus está com braços abertos, esperando em nós arrependimento e mudanças. Isso é o que nós encontramos no livro de Jeremias. É triste porque Israel se voltou contra a Deus, virou as costas contra Deus. Nunca imaginava que aquilo que Jeremias profetizava iria acontecer. E muitos de nós ouvimos todos os dias, Jesus está voltando. Mas as nossas atitudes nos demonstram que nós nunca pensamos que vai acontecer. Muitas vezes o exterior parece que são um povo de Deus. Eles tinham um templo, eles eram zelosos com suas leis, mas aquele zelo não penetrava na sua alma, no seu coração. E muito triste, é um momento muito triste, a história de Israel quando esse livro foi escrito. O livro de Jeremias é um pouco complicado de se ler, por motivo de estar num período longo, e com vários reis. Ele não foi escrito em ordem cronológica. Você vai ver ele falando no início sobre o rei Josias, como falando no final. É um pouco complicado de ler. Mas porque o motivo que o livro de Jeremias foi escrito, provavelmente ele foi escrito depois que o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E Deus queria que aquele povo que fosse levado para Babilônia cativo, que não se esquecesse que da mesma forma que Jeremias havia profetizado que eles iam ser levados cativos pela sua desobediência a Deus, Deus não queria que eles esquecessem que tinham um dia da volta, que Deus também iria os trazer. Então Deus queria inculcar no coração deles que
aquilo que eles estavam passando não era porque Deus era mau, mas porque eles viraram as costas para Deus. Então Deus manda escrever esse livro para que o povo se voltasse para Deus e pudesse clamar ao Senhor mudança e lembrar que Deus estava dizendo que iria levar de volta o povo para Jerusalém, de volta ia trazê-los para a terra deles. Então é um livro meio complicado, mas para nós tem grandes lições, porque o nosso Deus não muda. E nós deveríamos olhar para essa história e segurá-la para nós. O que nós podemos ver nessa história? A primeira coisa, o que te motiva? Qual é a tua motivação que você está aqui nesta noite? Porque o julgamento vai chegar e indiferente do que eu penso ou olho de você, eu não vou poder fazer nada. Deus, Ele nos conhece, Ele olha dentro de nós. E quando nós olhamos o Evangelho, ninguém pode prometer um Evangelho fácil. Ninguém pode prometer uma vida de flores, de alegria. Porque é muito fácil eu ser motivada num evangelho que só vai me fazer bem, que só vai me trazer alegria. Agora, se a sua motivação não for real, não for verdadeira, não for permanecer, você tampouco vai permanecer. Se a sua motivação não for as coisas que permanecem, quando aquilo que te motiva passar, porque a Bíblia diz que tudo passa. A vaidade passa, as pessoas passam, os sentimentos do seu coração vão passar, a emoção vai passar. Agora, se a minha motivação não for aquilo que não passa, a Bíblia também diz que a palavra de Deus não passa, não muda, e o amor de Deus permanece. Então eu pergunto a primeira coisa nesta noite, o que te motiva a estar neste banco aí sentado? Qual é a tua motivação? Será que é o meu marido? Será que é o fulano? Será que é o ciclano? Será que é porque o pastor está aqui? Ou talvez porque o pastor não está? Alguns não estão aqui porque o pastor não está aqui. E quando o pastor se vai, eles também se vão. Qual é a tua motivação? Isso é uma coisa real que acontece. A mudança daquele povo com o rei Josias foi falsa. Quando o rei morreu, eles também passaram a mudança deles. E muitos de nós, às vezes, mudamos por aparências falsas, por motivos falsos. Mas quando aquilo que você coloca firme, a sua esperança e motivação se passa, aonde você vai ficar? De que lado você vai estar? E hoje é um dia de análises. Quando eu paro para ver, eu pergunto ao Senhor, Senhor, o que me motiva? E uma coisa interessante para você entender o que te motiva, é que você só vai entender se algo permanece ou fica, se algo é falso ou real, no meio de circunstâncias que o falso não entra. Porque no meio da igreja, nós podemos ter falsos e verdadeiros adoradores. Agora, no meio da tormenta e da luta, só vai adorar quem é de verdade. Essa é a diferença. Quando a motivação for falsa, ela vai permanecer por pouco tempo determinado enquanto ela entender e quer ficar. Agora, quando a motivação é verdadeira, tem coisas que você não pode produzir cosmeticamente. Tem coisas e aparências que você não pode produzir. A escova não vai durar no meio da chuva. Se o teu cabelo não for liso de verdade, quando a chuva vir, ele vai enrolar. Se a maquiagem, se os olhos, se as coisas não for reais, vai chegar uma chuva que vai fazê-la passar. E a maneira que nós vamos perceber se algo é verdadeiro ou falso, é somente quando vem a luta. Quando vem um dia mau, quando está escuro.
é que você vai ouvir pela boca da pessoa qual é a motivação da pessoa. Só quando temos os dias maus que você vai entender se a pessoa é um verdadeiro adorador ou se não é. Porque nos dias bons todo mundo consegue adorar ao Senhor. Quando você está motivado com algo que não é o Senhor, todo mundo consegue adorar ao Senhor na alegria, na bonância. Agora, para adorar ao Senhor de verdade, na noite, nos dias maus, somente os verdadeiros. Somente aqueles que conhecem que o Senhor é muito mais além daquilo que nós estamos vendo. Eu quero parar para nós analisarmos qual é a nossa motivação. Por que você vem na igreja? Por que você troca de roupas? Por que você troca de palavras? Será que é para motivar algum cargo, motivar alguma posição? Será que a sua motivação é para um homem ver ou para uma mulher ver? A reforma que houve naquele povo de Israel com o rei Josias foi uma reforma falsa. Foi um falso avivamento. Parecia que eles estavam se voltando para Deus, mas eles não estavam. Aquele avivamento não penetrou mais fundo do que a sua própria pele. Não entrou nas suas entranhas, na sua alma. E quando eu paro para ver este capítulo 20 de Jeremias, é um capítulo muito triste. Eu até acho, na minha opinião, talvez uma das cenas mais tristes do Velho Testamento. Você está vendo, Jeremias está num tronco. Ele está num aparelho de tortura, posto lá, porque ele estava profetizando a palavra de Deus. E o pior de tudo, que quem o pôs no tronco, quem estava torturando ele, era um falso profeta. Era aquele que era responsável pelo templo na casa do Senhor. E é uma situação triste, você vê um homem falso, um profeta falso, sentado, aplaudindo e olhando, enquanto um homem de Deus, profeta de Deus, estava sendo atormentado por profetizar a palavra de Deus. Esta é a cena que nós encontramos em Jeremias 20. E no meio dessa situação toda, Jeremias se encontra e a sua alma grita aquilo que nós acabamos de ler. Porque as emoções de Jeremias, elas começaram a entrar em guerra dentro de si. A alma dele começou a questionar, porque ele era ser humano como eu e você. O que acontece aqui no capítulo 20 é que Judá estava sendo cercado e ameaçado pelos babilônios. E os profetas de Israel, eles estavam dizendo para o povo de Israel, para eles não ficarem alvoroçados, dizendo: não se preocupem, Deus tem para nós paz. Deus tem para nós prosperidade. Deus está conosco. Nós estamos, olha Jerusalém, o templo do Senhor está aqui. E esses profetas que se diziam sacerdotes na casa de Deus, eles estavam dizendo para o povo que estava tudo de bem com Deus, que Deus estava com eles, que Deus ia dar prosperidade, ia dar paz. E na mente deles, eles estavam até pensando em fazer aliança com o Egito, porque eles sabiam que estavam cercados. E enquanto todo mundo dizia que Deus estava com eles, que existia paz e prosperidade, Jeremias vem e diz para eles: voltam-se para Deus, os babilônios vão levar vocês cativos. Pelo contrário, Jeremias ainda diz para eles: construam casas, entreguem-se aos babilônios, porque vocês vão ser levados cativos, não tem como vocês escapar. Quando vocês foram levados, vão construir casas lá, decoram a vossa casa, porque vocês vão ficar lá um bom tempo. Então, quando Jeremias chega no templo do Senhor, na cidade de Jerusalém, para profetizar a palavra do Senhor, o falso profeta, sacerdote do templo, ele não podia ter aquele homem profetizando aquilo, porque ele estava profetizando o contrário.
Ele estava dizendo que está tudo bem, vocês estão em vitória, vocês estão na bênção, Deus está conosco. Então o povo começou a chegar perto deste falso profeta e começou a perguntar para ele a opinião dele, o que estava acontecendo. Jeremias estava gritando para nós arrependermos, para nós voltarmos para Deus, para irmos com os babilônios, porque não tinha como escapar deles. E agora Jeremias, ele é como se fosse uma ameaça política. Ele é considerado um traidor politicamente e espiritualmente, por pregar a palavra de Deus. E aqui se encontra, a condição de Israel era tão cega e tão pobre e distante de Deus, que você vê até que ponto chegou de Jeremias ficar num tronco, preso, humilhado, na porta da cidade. Era a porta da cidade mais passada pelo povo. E ele pega um aparelho que tinha um pedaço de madeira, que tinha 5 buracos naquele pedaço de madeira. 2 buracos se colocavam os pés, 2 buracos se colocavam a mão, e o pescoço também ficava. E você ficava numa posição de tortura, uma posição de humilhação, dentro do templo, na porta do templo, onde todo mundo passava para ver. Porque o falso profeta não queria que ninguém desse ouvido para Jeremias. Não queria que ninguém começasse a ficar na dúvida daquilo que ele estava profetizando. Porque é sempre assim, a pessoa que está vivendo uma vida errada, está ignorando as coisas do Senhor, ele nunca quer ir sozinho. Ele sempre quer levar uma multidão para ir pelo caminho errado. Cuidado com aquela pessoa que te passa a mão no ouvido e dizer que vai tudo bem contigo. Cuidado com aquela pessoa que te induz a fazer aquilo que o teu coração deseja, mas que está longe do Senhor. Cuidado com aquelas pessoas, porque era isso que estava acontecendo. O profeta falso estava dizendo para o povo que Deus estava com eles, que estava tudo de bem. E pegou Jeremias para fazer dele uma humilhação no meio da cidade, no templo do Senhor. E enquanto Jeremias está nesta posição, Jeremias grita e clama com a alma dele o que nós acabamos de ler. Jeremias diz assim: persuadiste-me, ó Senhor. Persuadido fiquei mais forte, foste do que eu e prevalecestes. Sirvo-me de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar, clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um peso. Isso era a alma dele gritando dentro dele, a posição, como a palavra de Deus o levou a essa situação. Mas foi por pouco tempo que ele pensou isso. E logo em seguida ele diz assim: mas quando eu penso, não me lembrarei mais dele, não falarei mais do nome dele. Então, foi no coração dele como um fogo ardente, encerrado nos ossos dele, e ele já desfalecia de sofrer, e ele não podia mais. E o que está acontecendo aqui é que Jeremias chegou a um ponto sofredor, um ponto de humilhação, de tortura, onde ele mesmo questiona nas emoções dele: será que Deus está comigo? Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus me leva numa situação dessa tão difícil? Onde parece que aqueles que estão fazendo o errado estão vencendo, e você que vai tudo certo está sofrendo. E quantos de nós não passamos as mesmas lutas? E eu parei para perguntar ao Senhor: Senhor, por que história triste? Por que isso? Por que o Senhor deixou e permaneceu? Deixou isso acontecer com Jeremias? E algo me parou, eu comecei a pensar no amor do Senhor. Porque quando você vê Jeremias falando para aquele povo como se fosse a voz de Deus, você vê Deus amando tanto aquele povo, que por mais que eles estavam vivendo vidas erradas e continuavam fazendo o errado, Deus estava dizendo para eles: eu vos amo, voltam-se para mim. E quando nós vemos a vida de Jeremias, Jeremias estava naquele estado. Agora, o que eu entendo é que quando se trata deste fogo nos meus ossos, você vai ver várias vezes, vários homens na palavra de Deus, que passaram por momentos como estes,
que falaram sobre este fogo. Davi, ele fala que enquanto ele se calava, o fogo se queimava dentro dele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar este evangelho. Este fogo que Jeremias estava dizendo, servia para ele como uma grande responsabilidade. Ele conheceu o amor de Deus tão grande, que por mais que a alma dele estava numa situação tão adversa, tão constrangida, tão assim afrontada, por mais que ele estava numa situação triste, que ele não via uma solução, quando ele pensava em abandonar, quando ele pensava em voltar atrás, diz Jeremias que o fogo do Senhor queimava os ossos dele. Que o fogo do Senhor não permitia que ele continuasse, mesmo triste, ele não podia parar para olhar nos sentimentos dele. Mesmo triste, ele não podia parar para olhar a sua situação, porque quando ele parava para ver o fogo dentro dele, ele se voltava para Deus. Não tinha como ele fugir daquele sentimento. O Senhor tinha o cercado, o Senhor tinha o marcado. Por mais que ele estava naquela adversidade toda, ele estava dizendo: sabe de uma coisa, não me importo mais. E Paulo fala sobre isso. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em mim. Chega um momento na nossa vida que nós passamos por uma situação que parece que tudo vai desfalecer, parece que tudo vai desaparecer, parece que vamos abandonar, que não vamos conseguir. Agora, quando você para analisar aquele pensamento que vem na tua mente, quando ele desce para o seu coração, o fogo dentro do seu coração o consome. Você começa a olhar e a imaginar aquilo que Cristo fez por você. Você começa a olhar qual foi o dia que você se encontrou com Deus. Qual foi o dia que Ele te marcou. Se pararmos para olhar o dia que Ele te amou, você não vai saber o dia que se encontrou com Ele. Foi um dia, dia após dia, que Deus te marcou, que Deus pôs um fogo dentro de você, que quando você para ver agora, você não tem como fugir. E eu falei: Senhor, que situação triste. O Senhor nos cercou, nos marcou. Chega momentos que não importa o que estão fazendo com a gente, não importa o que estão dizendo, o que parece que estão dizendo, mas quando você tem tanta convicção de que Deus te chamou, que isso não faz diferença. Quando você tem tanta convicção, porque eu vou dizer para vocês, irmãos, na geração que nós estamos vivendo, se você não conhecer o amor de Deus, você não vai permanecer. Porque muitas vezes parece que o mundo lá fora está vencendo. Muitas vezes parece que o que eles fazem não vai vir um julgamento sobre si. Da mesma forma como o povo de Israel. Esqueceram da palavra de Deus e pensavam que o julgamento não iria vir. E assim é lá fora. E tem momentos que nós sofremos pelo Senhor. Tem momentos que você abre mão de coisas. Você abre mão de vontades pelo Senhor. E chega um momento que a nossa alma, as nossas emoções, elas querem gritar, querem chorar, querem abandonar, querem desistir de tudo. Mas eu vou dizer para os irmãos, pode até acontecer na nossa mente. Mas se você não tiver um fogo consumidor dentro do teu coração, você vai desistir. Será que somos motivados por este fogo? Porque Jeremias, o que acontece é que Deus nos chama, Ele não nos chama para ser robôs. Deus não nos chama para viver uma vida sem emoção, sem sentimentos. Deus sabe que somos humanos. E Ele sabe disso e mesmo assim, tem momentos que nós precisamos de mostrar se este fogo é de verdade ou ele é falso. E eu comecei falando que você só vai ver se ele é de verdade só no meio da chuva. É que nós vamos ver se esse fogo vai apagar. Só no meio da tormenta é que vamos ver se existe fogo dentro do teu coração para sustentar a sua mudança. Só no meio da luta, do meio da prova, da tormenta,
é que vamos ver se o fogo é de verdade para sustentar este avivamento que você diz que está dentro do teu coração. Porque sem tormenta, todo fogo aparece. Sem tormenta se vê tudo. Agora, quando Deus olha, tem momentos que Deus precisa ver. Deus precisa mandar uma tormenta para ver se este fogo é de verdade. Deus precisa mandar momentos de dias maus na nossa vida. Para ver se você tem fogo aí. Se o fogo foi apagado pelas circunstâncias ou se ele permanece. Para ver se você foi conquistado pelo amor ou se a sua motivação foi outra. E quando eu paro para ver, eu me lembro de uma situação. Quando eu paro para ver isso, eu começo a pensar numa experiência na minha vida. E começo a ver um pouquinho do Senhor numa experiência. Eu pensei muito esses dias sobre esse texto. E até cheguei a falar com uma pessoa, eu falei assim, nossa, o Senhor me levou para Jeremias, eu não saio de Jeremias, mas eu não tenho o que falar de Jeremias, é tão triste. Eu preciso falar de Jeremias, mas não só ruim, eu preciso falar algo. Eu preciso mostrar algo, tem que ter um propósito. E eu queria abandonar tudo e clamando ao Senhor, Senhor, me mostra algo, por que disso tudo? Não pode simplesmente ser assim. E o Senhor me levou a pensar na minha vida, no amor. Eu falei assim, comecei a pensar sobre o amor de Deus. E hoje foi cantado tanto sobre o amor do Senhor. Comecei a pensar como eu amo o Senhor. Que fogo é este no meu coração, que dia que ele se acendeu. Como faz ele ficar aqui. O que me leva a ser, muitas vezes, a ter domínio próprio da minha língua, das atitudes, daquilo que eu quero falar. E eu comecei a lembrar de uma situação, muitos já ouviram falar do pastor correndo muito atrás de mim para namorar comigo. Muitos já ouviram falar dos 1000 não que eu já o dei, das vezes que ele me procurava, de fazer de tudo para vir atrás de mim. E eu comecei a pensar que chegou um momento na minha vida com o pastor, que eu comecei a namorar com o pastor de tanto ele me perseguir. De tanto ele me persegui tanto, insisti tanto. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou sair com você. Mas, como eu não tinha interesse nenhum naquele relacionamento, eu usei aquele relacionamento para poder mandar. Poder fazer o que eu queria. Aqui estava uma pessoa que estava desesperado por mim. E ele precisava de muita mudança. Eu tinha muita coisa que eu não gostava nele. Então eu falei, sabe de uma coisa? Ele me persegue tanto que eu até vou aceitar este convite de tanto ele me perseguir. Mas também eu vou mostrar para ele, vou falar tudo que eu quero falar. Eu não gosto disso e aquilo não. Então, por tudo, no início do nosso namoro, todo dia eu terminava. Eu terminava porque ele mastigava chiclete. Eu terminava porque ele andava feio. Eu terminava porque ele ficava parecendo cantando e dançando ao mesmo tempo falando. Eu terminava por tudo. E eu me sentia assim. E o interessante é que conforme eu terminava, ele chorava, vinha para mim, não, eu vou mudar. Eu vou mudar. Não tinha momento ruim para ele. Se eu dissesse, olha, o seu cabelo está feio, não, eu vou trocar por você. Não, se eu dissesse, não, esse sapato está ridículo, não, eu vou jogar no lixo para você. Ele chegou a comprar um carro, não porque eu pedi, só porque eu disse que o carro era bonito, que eu fui andando num carro de uma pessoa, ele falou, não, eu vou comprar o mesmo carro. Então o negócio ficou bom. Para ele me segurar, ele não via defeito em mim. Para ele me segurar, ele não me confrontava em nada, eu estava tão à vontade, porque eu não tinha nada a perder. Para ele me segurar, ele me dava tudo. Presentes que você pensar, ele me dava. Todo dia ele fazia algo. Ele me surpreendia em todos os sentidos. Mas quando eu paro para lembrar, eu não era assim. Eu não tinha nenhuma... não tinha nenhuma reação de amor, nenhuma reciprocidade. Aquilo, assim, para mim era algo, eu estou nessa onda e não está me fazendo nada de mal, então vamos continuar.
E ele foi me dando presentes, ele foi me tratando bem, ele me fazia como a primeira dele, eu era tudo para ele. Eu fazia tudo, eu escolhia roupa, eu punha roupa, eu tirava roupa, eu escolhia a cor. Eu me lembro uma vez, eu pedi para ele, usa para mim uma camisa verde. E ele, verde, ele não pensou duas vezes, tá bom, cadê a camisa? Vamos comprar, qual é a camisa que você quer que eu use? Porque ele fazia tudo para me agradar. E não tinha momento nenhum que ele chegava e dizia, não, mas eu também não gosto disso. Não, tudo era eu lidando e dizendo, olha, eu não gosto disso. Eu só estava recebendo. Então aquilo estava muito bom. Mas foi se chegando um tempo que depois que nós tivemos um pouco mais de intimidade no relacionamento, que não ficou só por ali. Chegou um tempo que ele começou a dizer, sabe de uma coisa? Você é muito dura, você é muito grossa. Eu não gosto de você falando isso comigo. Chegou o momento do confronto. Chega um momento que ele me tira da área de conforto. Que ele começa a dizer, não, peraí, essa roupa sua não está muito bonita, está ridículo. E aí, tudo começa mil maravilhas, mas chega um momento que ele vai começar a dizer assim, não, peraí, isso daí não está bonito. Que nós começamos a sair da área de conforto. E aí você vai pensando e equilibrando, fico ou não fico? Vou analisando os prós e os contras. Será que os benefícios ainda é suficiente para eu permanecer? Eu posso até ouvir de vez em quando alguns comentários que não me agradam, mas ele é bom para mim. Mas a realidade é que ele ainda não tinha certeza que eu tinha sentimentos por ele. Porque quando começamos o relacionamento, nós começamos o relacionamento, ele sabia, eu vou te dar uma oportunidade. Começamos o relacionamento com aquela coisa, vamos ver. Eu sabia que ele me amava, mas ele não sabia que eu o amava. E para ele não importava, porque ele gostava tanto de mim. Para ele não importava. Agora chegou um momento na vida que ele se cansou. Chegou um momento na vida que ele se cansou de ser o único dando e que ele também queria receber. E quando ele foi me apertando, o que eu fiz? Eu terminei com ele. O que eu fiz? Olha, sabe de uma coisa, você está me apertando demais. Eu não quero fazer isso, não quero você fazendo assim, então esse negócio não está muito bom, vamos terminar. E eu terminei com ele. E depois que eu terminei com ele, eu chorei uma semana direto. Eu chorei uma semana direto porque quando eu parava para pensar o que ele era para mim, como ele me tratava, quando eu parava para pensar as coisas que ele falava para mim, quando eu parava para pensar aqueles dias que eu não tinha defeito para ele, eu comecei a analisar, sabe de uma coisa? Eu sinto falta. Eu comecei a sentir falta da voz dele. Comecei a sentir falta do rosto dele. Comecei a sentir falta das brincadeiras que ele fazia comigo. E eu comecei a chorar. Chorava, mas ao mesmo tempo não voltava, porque dentro de mim existia uma guerra. Existia uma guerra porque ele estava me cobrando mudança. E eu não queria entrar por aquele mudança. Agora, aquilo que ele cobrava de mim de mudança não era algo que era ruim para mim. Era real, era verdadeiro. Ninguém gosta de ser confrontado naquilo que precisa mudar. Ninguém gosta de ser chamado a atenção naquilo que está fazendo. E eu chorei. Depois nós voltamos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós voltamos, nunca mais o nosso relacionamento foi o mesmo. Agora eu estava voltando para dar. Eu estava voltando para mostrar para ele que ele fazia falta para mim. Eu estava agora voltando para dizer para ele que eu queria ele como prioridade na minha vida. E o nosso relacionamento foi diferente. E o interessante é que o nosso relacionamento agora passou de ser só uma pessoa fazendo tudo.
E agora tendo briga, competição. Não, eu vou te fazer mais. Não, eu vou te doar mais. Eu vou amar mais. E chegava a dizer, não, agora eu te amo mais. Você já me amou, agora eu estou te amando mais. Porque eu faço isso, ou eu faço aquilo. E começou a ser uma brincadeira de quem dá mais. Você já se esquece de receber, porque você está tão envolvido em dar. Porque agora você se deu conta de que você ama. E eu parei para olhar o meu relacionamento no início dele e comecei a pensar que com o nosso Deus não é diferente. Com o nosso Deus não é diferente. O nosso Deus, Ele pode até insistir com você. Ele pode até te oferecer tudo que você quer. Ele pode pintar aquela imagem de promessas, de mudanças, que te atrai, que você ainda diz, de tanto ele insistir, eu vou tentar, sabe de uma coisa? Eu vou dar até uma chance ao Evangelho. Eu vou até tentar esse Evangelho, vou tentar me entregar ao Senhor. Mas vai chegar um momento que se naquele momento que Deus está tendo um encontro contigo, Ele não te marcar no teu coração. Se o fogo dele não penetrar dentro de você, ele não vai querer você o servindo. Vai chegar um momento que os presentes vão cessar. Vai chegar um momento que a área de conforto vai passar. Vai chegar um momento que o Senhor vai cobrar, me dá isso que não pode, você não pode ter. Aquilo que te dói vai começar a doer. Vai chegar momentos que Deus vai confrontar você. E agora eu quero dizer uma coisa, Deus nunca se separa de nós. Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca vira a cara, fica de bico, não olha para nós, não vamos orar. Se você orar, Ele está hoje de ruim com você. Deus nunca faz isso. Quem faz somos nós. Quem faz somos nós, porque o Senhor começa a nos confrontar. O Senhor começa a nos tirar da área de conforto e dizer, peraí, eu me entreguei para você, agora eu quero você para mim. Chega um momento da nossa vida que o relacionamento ele tem que desenvolver. Chega um momento que Deus não vai aceitar só te dando, e você não tem nenhuma declaração de amor para Ele. E declaração de amor eu não estou falando dentro da igreja num dia bom. Declaração de amor eu estou falando quando vem um dia mau. Quando Ele fala aquilo que você não quer ouvir. Quando parece que Ele não está presente e não está te vendo. Chega um momento que Deus começa a brincar o pique-esconde. Agora o que vai determinar se você vai ter persistência de o buscar é se Ele te marcou no teu coração. O que vai marcar e determinar se você vai o encontrar é se você tem um fogo ardendo dentro de você. Se Ele conseguiu te marcar, se você consegue lembrar-se da palavra dEle, do seu amor. E é isso que Jeremias estava passando. Tem momentos na nossa vida que entramos em guerras dentro de nós. Guerras das nossas emoções, da nossa alma. E Deus até permite esses dias chegarem nas nossas vidas. Mas são oportunidades de você dizer assim, não, eu te amo, Senhor. Porque no dia da adversidade da nossa alma, o falso avivamento e a falsa mudança, ela não vai aparecer. Você só vai poder ver o verdadeiro amor quando tudo está contrário para Ele. Quando a chuva está vindo e a tormenta está passando e parece que você é tanto barulho, que você está tão amedrontada pelas circunstâncias. Só naquele momento que você vai poder mostrar se você o ama de verdade. Se você está no barco pelaquilo que Ele te dá ou aquilo que Ele é. E eu comecei a olhar e comecei a ver. Deus não é diferente. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos no mais lamaçal do pecado, no estado mais baixo, afastados em rebelião contra Deus, foi aí que Deus morreu por nós. Foi aí que Ele declarou o seu amor por eu e por você.
Então ele até aceita chegar até você e te perturbar, e insistir com você e persistir com você, para você o dar uma chance. Agora, se naquela chance que ele te dá, naquele tempo determinado, se ele não te conquistar pelo amor dele, se ele não te conquistar pela palavra dele, eu vou dizer uma coisa, ele vai se um dia esconder, o dia mau vai chegar, e se você não for conquistado, se esse fogo não arder dentro de você, você não vai permanecer. Essa mudança que houve em você, essa atração, ela só foi na sua pele, mas não penetrou dentro da tua alma e muito menos no teu caráter. Essa é a realidade do evangelho, e se contar outra coisa, estão sendo falsos. Se te contar um evangelho barato, sem você ter obrigações, é falso. Porque servir ao Senhor não tem comparação. Servir ao Senhor não se compara à alegria na tua alma. Não tem nada que pode te preencher como servir ao Senhor e estar no centro da vontade de Deus. Agora, que é uma guerra espiritual todo dia na tua alma, porque quando você olha as circunstâncias, parece que o profeta mau, aqueles que fazem o mal, estão vencendo. Parece que eles estão divertindo, que o julgamento não vai chegar. E era isso que Jeremias estava pensando. Ele era humano e passou-se até na mente dele que ele não ia mais olhar para o Senhor. Ele começou a olhar para o Senhor: Senhor, tu me enganastes. Tu me fizeste crer naquilo que não é real. Tu me enganaste, não quero mais te servir. Sabe de uma coisa, eu vou servir ao Senhor dentro de casa, eu te conheço, pronto, acabou, não vou fazer mais nada para o Senhor. Não vou te pregar mais o teu nome, que parece que nada vai para frente. Parece que tudo que eu falo ninguém acredita. O povo só fica rindo da minha cara. Ele pensou. Agora o interessante é que a Bíblia diz que quando ele estava no tronco, em prisão, sendo humilhado, que na boca dele não saiu palavra nenhuma. A primeira palavra que saiu da boca dele foi uma profecia que você vai ver antes desse texto, no mesmo capítulo. Foi uma profecia contra aquele profeta. Mas aquilo que ele fala, que nós acabamos de ler, foi só na mente dele. Cuidado com o teu dia mau. Porque tem coisas que eu posso pensar, mas eu não posso sair da minha boca. Tem coisas que eu posso até pensar, mas cuidado em abrir mão de tudo que Deus te deu. Jeremias pensou, mas no momento que aquele pensamento foi descendo no coração dele, o fogo consumiu aquilo. O fogo consumiu a emoção da alma dele, porque o fogo era real, o fogo era verdadeiro. E tem muitas vezes pessoas que passam dias maus, que abandonam tudo, abrem mão de tudo. As suas emoções levam elas a abrir mão, a virar as costas. Cuidado. Cuidado, porque a guerra na nossa alma, ela vai passar. E o que vai determinar é se você ama o Senhor de verdade, se esse fogo é de verdade na luta, na provação. Será que o amor dele realmente nos conquistou? É fácil dizer que eu amo o Senhor. Agora, será que eu amo o Senhor quando vai tudo mal para mim? Será que eu continuo servindo ao Senhor, e por servir eu falo em realmente fazer obras com as minhas mãos? Quando não vai bem comigo, quando o fulano fala mal de mim, quando o Beltrano começa a me criticar, a murmurar porque estou fazendo algo, será que eu amo ao Senhor? Será que eu amo ao Senhor quando estão zombando de mim? Quando não são meus amigos? Quando não vai tudo bem comigo? Será que eu tenho alegria quando entro por essas portas para louvar ao Senhor? Pergunte-se para si mesmo. Porque enquanto nós estamos no momento da graça, nós temos chances para voltarmos ao Senhor. Para sermos impactados pelo seu amor de verdade. O julgamento vai chegar. Pode ser hoje que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Pode ser hoje. Agora, será que eu o amo de verdade? Será que o avivamento dentro de mim é real?
E não é só no exterior, na minha pele. Eu quero que a igreja se coloque em pé. O interessante é que no meu relacionamento com o pastor, foi nos dias maus que chegaram, que eu tomei uma decisão de voltar. Que eu tomei uma decisão de dizer, sabe de uma coisa? Aquilo que você está confrontando dentro de mim que é difícil, é para o meu bem. E eu vou me submeter, porque eu te amo. E tem coisas na nossa vida que acontecem conosco, é para nos confrontar. É para Deus chegar e dizer, você não pode ficar desse jeito. Agora, se você está distante do Senhor, é porque você foi. É porque você virou as costas. É porque você não quis ser confrontado. Eu não sei em que fase que você se encontra nesta noite. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Mas de uma coisa eu sei, a caminhada com Deus, ela não é fácil. Porque ela nos constrange, ela vai nos apertando. Ela vai tirando o nosso eu. Vai tirando os nossos desejos, as nossas vontades. Você começa a esquecer de você, começa a viver para Cristo. Não é uma caminhada fácil. Mas não tem nada. Quando eu paro às vezes para olhar momentos difíceis, eu começo a falar para o Senhor, Senhor, eu já estou tão longe contigo na minha caminhada que eu não sei mais nem voltar para trás. Eu não sei nem mais como caminhar para o caminho de onde eu vim. Eu estou tão envolvida no Senhor. Será que você pode pensar hoje o que seria da sua vida sem o Senhor? Você continuaria tendo uma vida normal como qualquer um? Porque quando o Senhor impacta e penetra dentro da nossa alma, nós esquecemos o caminho da volta. É igual aquelas plásticas que você vai fazendo tanta plástica que no final de tudo você já nem sabe mais como parece o original. Existe esse perigo de muita mudança. Chega um ponto que você não sabe nem como chegar no original mais. E é isso que Deus quer fazer em nós, plásticas, ao ponto que você não sabe mais quem você era. Que você não consegue mais ser normal, você não sabe mais falar como falava, você já não anda mais como andava. Que por mais que está doendo, por mais que a tormenta está passando, você está gritando para o Senhor, Senhor, eu não tenho mais para onde ir. A nossa caminhada, ela tem que crescer. Eu tenho que conhecer ao Senhor de outra forma. Eu não posso só conhecer ao Senhor como alguém que me dá. Eu preciso conhecer ao Senhor como alguém que eu tenho um relacionamento. Que eu sou envolvida. Que eu penso nele de manhã, à tarde e à noite. Porque não sei viver mais sem ele. Nessa noite eu quero fazer um convite. Eu não sei onde você se encontra. Eu não sei se você virou as suas costas porque ele te confrontou. Ele usou alguém para te confrontar e você não gostou. E você ficou triste, você ficou com raiva, e você se humilhou, e você se sentiu torturado. Eu não sei onde você se encontra. Eu não sei se você está naquela fase de Deus está te perseguindo, e você está pensando, eu vou dar uma chance, eu não vou dar uma chance. Eu não sei onde você se encontra. Mas hoje é uma oportunidade de rever os seus conceitos. Hoje é uma oportunidade de pensar qual é a minha motivação. Para onde eu quero ir, aonde eu vou chegar. Eu preciso ter uma visão, um foco aonde eu vou chegar. Muitas vezes você pode até ter tentado caminhar e sempre voltou para trás. Faça uma decisão nessa noite, eu vou para frente. O meu fogo vai ser de verdade e não vai se apagar. Eu quero te convidar, se você se encontra em qualquer dessa posição, vem aqui na frente, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para nos impactar um avivamento não só na pele, mas na nossa alma, no nosso coração. É uma oportunidade de você chegar e dizer nos dias maus, sabe de uma coisa, Senhor? O Senhor já declarou tanto o teu amor para você. Agora eu vou começar a mostrar que eu te amo.
Deixa vir a chuva, deixa vir a tormenta. Da minha boca tu vais ouvir declaração de mim. Eu quero te convidar a sair do teu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Essa é a tua chance para dizer: Senhor, sabe de uma coisa? O meu amor pelo Senhor está muito pequeno, está muito medíocre de verdade. O meu relacionamento, eu não tenho feito nada. É muito pouco que eu estou fazendo. Eu quero realmente dizer para o Senhor: sabe de uma coisa, eu te amo. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, enquanto eu viver. Apaixonado por ti, por tua presença, como a costa anseia por água, eu suspiro por ti. Apaixonado por ti, por tua presença, como a costa anseia por água, eu tenho sede de ti. Não há ninguém tão precioso como tu. Não há amor igual ao teu, Senhor Jesus. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, enquanto eu viver. Não há ninguém tão precioso como tu. Não há amor igual ao teu, Senhor Jesus. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, enquanto eu viver. Senhor, eu quero te adorar, ó Deus, por cada vida que está aqui. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Quero te louvar pelo teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Eu quero te adorar, ó Deus, pelo plano da salvação, ó Deus, que nos amou. Pai, pelo teu amor, ó Deus, que não deixou só em palavras, mas ó, o Senhor teve uma atitude, ó Pai.